O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão depois de a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo ao Supremo Tribunal Federal sob acusação de corrupção passiva e outros crimes quando ele exercia o cargo de deputado. O ex-ministro publicou uma carta aberta para anunciar o pedido de afastamento. Abre aspas, a decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Preciso me dedicar à minha defesa com serenidade e firmeza, porque sei que a verdade há de prevalecer. As acusações que me atingem são infundadas e confio plenamente nas instituições do nosso país, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, foi o que disse Juscelino Filho nessa carta com pedido de afastamento. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, também divulgou uma nota em que apoia o até agora ministro e agora, a partir de hoje, ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Pois é o Pedro Lucas mesmo, é o nome mais colocado aí, inclusive por empresários da área de telecomunicações que acompanham ali, né, o Ministério das Comunicações, que gostavam do Juscelino. O ministro tinha ali um bom trato e um livre acesso, né, era bastante cordial com as pessoas do setor, então o Juscelino não era alguém que o setor não gostasse. Tem até um certo pesar aí na saída dele, apesar, né, das irregularidades e denúncias aí que o cercam. Então, o Lucas Fernandes, que é o líder do União Brasil, como disse aí nosso colega, ele é filho do Pedro Fernandes Ribeiro, que também foi deputado federal e prefeito. Ele é do Maranhão, então fica tudo em casa ali na terra do Juscelino. Eles continuam cuidando do Ministério, se essa informação se confirmar. Lembrando, gente, que o Ministério das Comunicações é aquele que distribui concessões de televisão, RTVs, que são retransmissoras de televisão, e nesse caso é um ato discricionário do ministro, as redes de rádio. Então é algo muito importante, principalmente para os políticos do Nordeste, mas não só para eles, porque, né, em muitas regiões rádio ainda é um veículo muito importante para essas comunicações, né, diretamente ali com o eleitorado. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país enorme, continental, e nem sempre as pessoas têm internet, né, como a gente dos grandes centros gosta de imaginar. O Pedro Lucas também não é da área de comunicação, ele é formado em administração, mas lá no Congresso os temas que ele mais mexe são economia e agora recentemente inteligência artificial. Então é o nome dele que está rolando em todos os grupos ali dos empresários que atuam nessa área, e aí o Felipe é que vai depois confirmar para a gente direitinho se ele conseguiu checar a informação que a Carla está pedindo para todo mundo ir atrás, mas até agora a aposta é ele. O Celso Sabino, acho difícil tirarem do Ministério do Turismo, porque senão eles vão perder um ministério, né? Porque tem mais partidos de olho ali nessa vaga. Então, o Brasil não gosta de perder nada, o Alcolumbre é bastante faminto, e acho que vai querer colocar a outra pessoa nesse espaço para não tirar o pé ali do Ministério do Turismo. Inclusive, nessa questão da COP, né? É um ministério importante aí por onde vai passar bastante dinheiro, que eles gostam muito. Felipe, quer complementar? Eu queria só dizer que, como a política às vezes falam que é destino, dessa ascensão do Pedro Lucas. Ele era um deputado considerado talentoso, para usar a palavra aqui de Brasília, e ele só vira líder porque a União vive uma espécie de um racha. Eles tinha duas pessoas concorrendo para serem os líderes do partido, que era o Arthur Maia, que foi o presidente da CPMI do 8 de janeiro, e o Mendonça Filho, que foi o ministro do Temer, foi o deputado que relatou a reforma do ensino médio, que era completamente ao contrário do que veio do MEC, do Lula. Então, de um lado, você tinha o cara completamente ligado à direita e bastante identificado à esquerda. Optou-se pelo Pedro Lucas para ter o caminho do meio. Isso cacifa o deputado a ele ser ministro agora. Então, a gente consegue ver de como que uma coisa inesperada surge e dá uma oportunidade para alguém alçar voos muito, muito altos a partir disso. Então, eu gostaria de falar isso para completar a biografia do Pedro Lucas.
É isso, vamos conhecendo um pouco mais do provável futuro ministro das Comunicações. E ele é jovem, Pedro Lucas. né? Eu até queria perguntar isso para a Andressa ou para o Felipe. Ele é jovem, Sim. ele é uma figura que surgiu outro dia em Brasília. Estava olhando aqui, foi vereador no Maranhão, acho que está em segundo mandato, se não me engano. Como o Felipe Pereira estava falando, ele não é um grande nome no União Brasil. Ele está aparecendo agora. Acho que a Andressa pediu a palavra. Fala, Andressa. Rapidinho. Não, é mais um famoso quem, né, para responder a Raquel, mas eu queria falar para o Felipe que essa questão do destino, muito bem colocado por ele, né, eu conversei esses dias, um tempo atrás, com o Jader Barbalho, o pai, e comentei que o filho dele tem pretensões, né, para a presidência da República, e ele respondeu justamente isso, não basta ele querer. Política é destino, né, tem que ver se isso vai estar no destino dele. E olha, é um pai falando, né, então muito bem colocado. O Felipe já está craque aí na política, na leitura da política em Brasília e, pelo visto, o Pedro, né, é esse político que tem aí um destino aí na política bastante interessante. É melhor a gente ficar de olho nele.